tem muita gente reclamando, e com razão, né, de terrenos. Aliás, esse problema existe em Matão, há muito tempo. Por quê? Eu acho que é um fato que deveria ser melhor divulgado as multas também. A prefeitura multou tantas pessoas por não limpar o terreno, ou limpou o terreno e notificou tantas pessoas. É muita gente reclamando, muita gente reclamando. Tem terrenos aí de empresas, tem terrenos que pertencem aí a entidades, tem terrenos até da prefeitura que causam reclamações, né? E as reclamações foram tantas, né, que o repórter Luiz Esteves está agora com o secretário William de Gaetano para falar sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto. Porque as pessoas estão reclamando demais. São inúmeras reclamações aqui de ratos, de aranha, de cobra aparecendo em locais aí, porque tem terreno sujo. A pessoa limpa a casa dela, limpa tudo certinho, o cara que tem um terreno do lado não faz nada, né? Isso não é difícil você encontrar, não digo que só em Matão, em toda cidade que você vai, mas alguma providência tem que ser tomada. E é esse o assunto do Luiz Esteves com o William de Gaetano. É com você, Esteves. Oi, Beto, estamos já aqui com o secretário William de Gaetano, da Administração e Finanças do município. William, conforme o Beto já estava falando, muita reclamação e procede porque a gente passa pela cidade toda, há muitos terrenos baldios, né, com mato. Se fosse só o mato já não era o problema, né? O problema é que é agravado por sujeira, tem locais abandonados, carro abandonado, casas abandonadas. O que o município está pensando em fazer aí com a postura das pessoas, né, que insistem em deixar esses locais aí em estado completo de abandono? Fora alguns que a gente percebe que é especulação pura, né? Porque há grandes áreas aí com mato alto. Beto lá na rádio e Esteves aqui, é o seguinte, nesse período que temos chuva, sol e sol em mais tempo durante o dia, o mato cresce mais rápido. Nós temos essa questão aqui na prefeitura, porque a gente corre atrás, colocou mais equipes e ele cresce. A mesma coisa acontece nos terrenos baldios e normalmente essas pessoas, elas não aumentam o cronograma de poda nesse período. Ou seja, se eles pagam para podar uma vez a cada 2 meses, eles estão continuando a pagar desta forma. O que nós fizemos? Conversei com nossos fiscais, eles estão nas ruas fazendo a fiscalização e autuando ou notificando, no caso, se for o caso, para que as pessoas façam. No último caso, nós estamos executando o serviço e mandando a conta. Isso está sendo recorrente, todo dia está acontecendo isso. Então, o primeiro ponto é fazer a notificação para que o dono tome a providência. Ao voltar lá, depois de alguns dias, e ver que ele não tomou a providência, a prefeitura autua, ou seja, multa aquela pessoa e já põe para fazer o serviço e cobra dele o serviço também. Então, ele recebe a multa mais o custo do serviço. Então, Esteves, nós estamos nas ruas, correndo atrás de todos esses terrenos. São muitos terrenos, e principalmente com essa ampliação de bairros, os bairros que são informação, tem mais terreno vago ainda. Então, e nós percebemos que é uma grande quantidade dos proprietários que não estão dando a devida manutenção. Muitos levam certinho, bonitinho, e outros não. Então, hoje nós estamos de uma maneira intensa fazendo a fiscalização, a autuação e executando o serviço de limpeza. Obviamente que com um período, como eu disse no início, de chuvas e sol, esse mato cresce muito rápido. Então, assim, mesmo que nossas equipes estejam o tempo de fazendo o serviço, ele só vai se normalizar, né? Que aí vai começar a fazer o serviço, esse mato começa a crescer com menos intensidade e o pessoal vai notar. Mas está todas as equipes na rua correndo atrás desses prejuízos. William, essa autuação que vocês dizem, né, que ela é feita, né? Qual que é o efetivo pagamento dessas multas? Vocês têm um controle do número de autuações e também do pagamento efetivo dessas multas, para que ela seja pedagógica, né? Sim, sim. Hoje nossos sistemas informatizados, isso tudo é tabulado, tudo certinho. Então, como que funciona o sistema de multas dessa e qualquer outra da prefeitura? Qualquer imposto, tributo, multa, qualquer coisa que é feita. Isso é informatizado, a pessoa, se ela não paga, ao final do ano isso é apurado. Num primeiro momento, nós fazemos uma cobrança administrativa, ou seja, informamos, o Esteves, o Joãozinho, o Luizinho, você está devendo alguma coisinha aqui na prefeitura, vem acertar. Se mesmo assim a pessoa não fizer o acerto, no final desse ano, então um ano após, é ingressado com ação na justiça, nós somos obrigados a fazer isso, né, para que seja pago isso em juízo. Só qual que é o problema desse momento? A pessoa vai ter que pagar as custas do processo.
Então é melhor ela pagar essa dívida na forma administrativa ou na hora que ela recebeu do que depois ter que pagar essa dívida na justiça, porque além de multa, juro, tem também as custas processuais e outros custos, a dívida ela dobra de tamanho praticamente, né? Mas assim, há o controle efetivo sim de tudo isso e, como eu disse, os casos que mesmo assim as pessoas não pagam, é judicializado. Agora, claro que é uma medida impopular, né? Quero que não agrade ninguém. Mas pior do que ser uma medida impopular por parte do poder público é a falta de civilidade de uma pessoa que deixa um terreno, né? Ou até abandonado, chegar numa situação dessa, né? Porque o problema não é para ele, é para o vizinho, né? É, bem colocado, Esteves. Toda vez que você fala de multa, imposto, tributo, alguma coisa, não é uma medida popular. Obviamente que tem muitas coisas que nós somos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal, como essa do ajuizamento das dívidas da prefeitura. Nós somos obrigados a fazer isso, né? Mas também, por outro lado, você pega um terreno de uma pessoa que às vezes mora em outra cidade e tem um terreno aqui em Matão e deixa lá um mato gigantesco. No mínimo, ele está causando problema para 5 vizinhos, né? Os 2 da diagonal, o de fundo e os da lateral. Então, assim, no mínimo 5 famílias estão sendo prejudicadas pela porquice de um só. Então eu tenho certeza que essas 5 famílias vão gostar que a gente multe, que a gente autue, que a gente limpe e mande a conta para o cara. Tenho certeza disso. Então, assim, se você tem o seu terreno, né, você tem mais de um, tem o seu terreno, então nada mais justo que você pague para limpar seu terreno e não incomodar os seus vizinhos, né? Porque tem famílias e realmente junta inseto, junta bicho, tem também os porcalhões que vão lá e jogam sujeira, assim, joga resto de construção, né? Tá abandonado mesmo, né? Tá abandonado, só que aí o que acontece? O problema não fica só para o dono do terreno, porque ele vai receber o custo, né, disso daí tudo. Mas todos aqueles vizinhos que às vezes cuidam muito bem dos seus imóveis e está recebendo ali um presente desse que é um lixão praticamente lá da casa dele. Agora, William, falamos de terrenos baldios, né, com mato alto. Agora também tem aqueles estabelecimentos comerciais, às vezes tem muitos aqui em Matão, tem casas abandonadas, um acúmulo de lixo. Qual que é a abrangência que a prefeitura tem, né, de poder fiscalizar e entrar no lugar que é uma propriedade particular, né? Isso, porém abandonada. Justo. Quando nós falamos de terrenos, né, que não tem muros, não tem portões, né, existem leis que permitem que nós façamos o serviço. Agora, quando você fala de uma propriedade, uma casa, um estabelecimento, você já não pode, a pessoa tem o direito da inviabilidade do lar. Eu não posso entrar lá e obrigá-lo. Ou é por decisão judicial, ou por ordem judicial, ou por acordo, né? Tipo, a pessoa autoriza, que nem aqueles casos que... Aqui em Matão você acaba não vendo isso, mas você vê muito na grande mídia, esses casos que a pessoa acumula aquele monte de lixo dentro da casa, né? Então, às vezes a pessoa autoriza, entra lá, um juiz fala, ó, entra lá porque já virou uma crise de saúde pública. Fora esses casos, nós não podemos simplesmente chegar lá, abrir o portão e entrar, né? Então, aí demanda de processos judiciais. Recentemente aconteceu um caso numa casa aqui para cima, aqui perto do bosque ali, que nós tivemos que entrar na casa porque estava, né, uma bagunça lá, mas foi com ordem judicial e assim por diante. Então, quando é terreno aberto, nós temos leis que autorizam nós fazermos esse serviço. Se é um prédio, uma casa comercial, nós demandamos de ordem superiores para poder entrar. E quem provoca essa ação? Há vários, qualquer um, na verdade, pode provocar essa ação. Então, há casos que a prefeitura viu que está tendo muita reclamação, ela vai lá e faz. Normalmente é os vizinhos, alguém incomodado, que procura o Ministério Público acaba ele mesmo entrando com essa ação, né? Então, existem aí várias formas de se iniciar. Há outro caminho da pessoa que os vizinhos se sentirem incomodados de chegar à prefeitura e a prefeitura acionar o Ministério Público? Sim, sempre há. Como eu falei assim, a forma de acionar a justiça, ela é ampla, né? Você pode, desde você mesmo, acionar a justiça, ir lá no Ministério Público, ou mesmo ingressar com ação, ou a própria prefeitura. Mas, assim, o importante é que quando é uma propriedade privada, a prefeitura não tem o poder de entrar lá dentro de maneira coercitiva. Eu não posso chegar abrindo o portão e entrar lá e, ó, né, não podemos fazer isso. Sempre é com ordem judicial. Agora, nesse caso, por exemplo, eu tenho um caso específico, não vou falar onde é, porque eu estou trabalhando essa matéria, que foi o motivo pelo qual nós viemos aqui. Nós fomos lá e falamos assim, eu quero que vocês filmem. Nós não entramos para filmar porque era uma propriedade particular. Eu falei, se alguém nos fornecesse as imagens, e não fôssemos nós, né, nós traríamos para você ver, para ver qual que era a solução que pode ser dada nesse caso. Esse caso específico é um estabelecimento comercial que está abandonado e aquela área não pertence à pessoa que locou ali, e está abandonado e está numa sujeira, mas está muito abandonado, tem muita sujeira lá. E o terreno, né,
é uma propriedade particular, incomodando vizinhos ali. O que eles devem fazer? Na verdade, a gente sempre tenta, em alguns casos como esse, conversar com o proprietário. Ó, o proprietário está reclamando, isso a gente pode fazer, chamou o proprietário. Está acontecendo isso no seu imóvel, né, dá um jeito. A maioria das vezes resolve. Há poucos casos que não há essa solução. E não o locatário. O proprietário. Depende, né? Se aquilo está locado, a pessoa que locou, ela é a responsável. É responsável. Ela tem que dar... É pelo abandono. Sim, ela tem que zelar. Se ela está alugando e pagando pelo aluguel, ela é a responsável pelo imóvel, né? Obviamente que o dono do imóvel tem tem as suas responsabilidades, mas ele não pode ser penalizado, por exemplo, se ele alugou para uma pessoa, ele não está vendo se a pessoa o que a pessoa está fazendo lá também, né? Então, tem sempre alguma responsabilidade para ele também, mas principalmente para quem locou. Ele que é o responsável. Quem locou é o responsável por zelar aquele imóvel, né? Inclusive, nas cláusulas contratuais de qualquer aluguel, fala que ele é responsável por zelar, por cuidar, por entregar o imóvel nas condições iguais ele pegou. Agora, no caso, ele abandonou, por exemplo, não está mais comercializando nada ali, não se sabe a situação dele como imobiliária. Se tiver pendência de pagamento aí do aluguel e tal, a responsabilidade então é do proprietário, pela limpeza do local. Sim, o que acontece, quando é fato concreto como esse, Esteves, eu falei de maneira generalista do Zé. O fato concreto, a gente tem que estudar o fato concreto. Então, assim, a gente tem que saber qual que é esse imóvel, verificar qual é a situação, como que está, para poder desenvolver. Aí é um fato concreto. Então, por exemplo, ele abandonou o imóvel, está alocado, não está. Então, aí começa a ter as variáveis que a gente tem que estudar para ver qual é a solução a ser adotada. Sempre, num primeiro momento, nós tentamos conversar com os proprietários dos imóveis para que resolva a solução. Mesmo que alocados, que é o Esteves, sua casa que está alocada está com problema, você não quer dar uma ajuda? Não, eu vou lá e converso. Então a gente sempre tenta conversar. Quando não se soluciona, aí sim tem que partir para medidas jurídicas. Carros abandonados no meio da rua, há vários, né? Tem diminuído, mas tem uma quantidade muito grande de carros abandonados sem condição nenhuma de uso e lá na rua estacionado há muito tempo. Nós estamos conversando com o governo do estado para fazer um convênio para ter um pátio regionalizado para justamente levar esses veículos para lá. Hoje, por exemplo, Matão, na região que você não tem pátio para levar esse veículo. Apesar de ter legislações que permitem você remover, tirar, até doar o veículo, não é tão simples de você articular. Por exemplo, eu não posso pegar o veículo de uma pessoa e falar, agora vai para leilão. Depois essa pessoa vai entrar com uma ação contra a prefeitura, porque você pegou o bem dela, né? Mas ela tem o direito à propriedade. Só que com esse convênio que estamos firmando com o governo do estado, ainda está em momento inicial, não está ainda em momento avançado, nós poderemos sim, recolher esses veículos e levar para esse pátio, e aí, depois as custas desse pátio ficam por conta do dono na hora que ele for tirar o veículo de lá, né? E aí você começa a limpar a cidade. Hoje nós temos visto assim, os veículos que estão abandonados, mas que têm condição de rodar, ou seja, eles estão estacionados no local, não tem o que fazer. Se estiver estacionado corretamente no local, você não pode fazer. Agora tem veículos que não tem nem roda, não tem janela, então aí você acaba sendo até criador de dengue, pode ser local para esconder droga, para alguém se esconder, enfim, acaba... Aí esses não se justificam, esses a gente pode multar, pode remover, só que aí entra no problema, onde vai levar esse veículo? Que é esse convênio que nós estamos começando a firmar com o governo do estado para fazer um pátio. Como é que está essa negociação? Não, em fase inicial, né? O governo do estado está, através das delegacias seccionais, está conversando com todo mundo aqui da região para montar um pátio regional, porque esse é um problema de todas as cidades, né? Não é só de Matão. Beto, Adalberto, algum questionamento sobre esse assunto que estamos discutindo aqui com o William de Gaetano? A denúncia, Esteves, ela deve ser feita diretamente à prefeitura, se alguém, como que tá esse caso aí de denúncia, pode chamar a fiscalização para ir no local, como funciona esse caso aí, o Esteves? Todas as denúncias, né, você pode encaminhar para a ouvidoria municipal, então, se você entrar no site da prefeitura, você tem ali as orientações, o EUouve, tem o aplicativo, telefone, e-mail, site, pode ser até anônimo, então, assim, qualquer denúncia... Beto, não só essa de veículos, casas abandonadas, mas qualquer denúncia da cidade, pedido de serviços, tapa-buraco, mato, árvore, qualquer coisa que a população queira reclamar e que tem algum problema, pode entrar no nosso ouvidoria municipal, deve, aliás, usar a ouvidoria municipal, tem aplicativo no celular, tem por site, tem por telefone, ela faz a sua denúncia, isso já entra aqui, nós temos que dar uma resposta, nós somos obrigados a dar uma resposta, né, em 30 dias para essa pessoa, é auditado tudo isso. E é legal,
Se a pessoa quiser ficar anônima, ela pode fazer a denúncia anônima e nem nós sabemos quem é. Então, assim, é garantido o anonimato daqueles que assim quiserem. Obviamente que o anonimato não quer dizer que a pessoa pode entrar lá e xingar qualquer pessoa e achar que é isso, que essas mensagens são passadas. Agora, ó, eu tô com uma vizinha que está com problema, ela não quer se identificar, ela pode ir lá fazer denúncia anônima que nem nós saberemos quem é. Você falou em ouvidoria, né? Nem todas as pessoas têm essa compreensão e esse acesso também à internet. Embora seja muito facilitado hoje, mas nem todas as pessoas. Como é que está a procura por demanda nesse serviço de ouvidoria? Olha, eu não tenho o número exato aqui de cabeça, mas assim, é alto. Todo dia entra centenas de todos os tipos, de elogios, né, reclamações, pedidos. Ela é bem ampla. A gente tem a ouvidoria faz 2 anos que nós implantamos e ela vai fazer 2 anos, aliás, e ela tem dado bons resultados. Então, muitas das demandas municipais, por exemplo, de tapa-buraco, de roçagem, nós estamos pegando por lá. Porque ela, além de você ser um canal para você reclamar e solucionar o seu problema, ou elogiar, fazer aquilo que você quiser, denunciar, enfim, qualquer coisa, você é uma ferramenta que nós, a administração pública, utilizamos para dimensionar o serviço. Então começa a ter muita reclamação que no bairro São José, por exemplo, está com buraco. Opa, tem algum problema acontecendo lá. Porque assim, por mais que nós, da administração, possamos assim olhar, Matão é uma cidade que com a quantidade de funcionários que nós temos, a gente não consegue olhar todas as ruas, todos os espaços. E aí você tem a ouvidoria, que é justamente a voz do cidadão, e nós corremos atrás, damos a demanda de serviços parte de lá. Então seria interessante, todos que quiserem, precisarem do serviço, entra no site da prefeitura, vem aqui pessoalmente na prefeitura, tem aqui o local que pode ser feito, pelo aplicativo, pela internet, você pode acessar a ouvidoria municipal e falar o que quiser. Posso dar uma sugestão como cidadão? Claro. Fazer um mutirão itinerante, né, para passar nos bairros e informar essas pessoas, né, ombro a ombro, olho no olho ali, como eles fazem para utilizar esse serviço que é importante, mas às vezes não é utilizado como deveria, né? Tem muitas pendências, muitas que a gente percebe que não chegam até vocês, né? Eu vou dar um spoiler para você aqui, Esteves, que jornalista adora, né, cutucar o entrevistado até descobrir alguma coisa, né? Nós estamos criando um projeto que é estilo aquela prefeitura no bairro, sabe? Com serviços, etc. Um deles, obviamente, será a ouvidoria. Ainda está em fase, assim, está no forno, estamos ainda construindo esse projeto, mas a ouvidoria estará junto, mais ou menos nesse estilo que você falou. Vou lá para ouvir a população. Porque muita gente não sabe, ele nos procura e acha que é papel da imprensa. Ontem, por exemplo, fomos até o local, tinha um monte de reclamação. Aí a mulher chamou os vizinhos conversaram com a gente, a minha reclamação é essa. Eu falei, mas é sua, não é minha. Ele não quis gravar. Você entendeu como que funciona a coisa, né? É por isso que a ouvidoria ela é amparada por lei. É necessário e muito útil, uma ferramenta muito útil para a população falar com a administração pública. E como eu disse, se você quiser se identificar, você se identifica. Porque aí é até mais fácil para você receber os feedbacks, as respostas, né? Mas se você quiser fazer de maneira anônima, você pode, nem nós vamos saber quem é, porque não registra nada mesmo com o nome da pessoa. Porque é desgastante, porque há várias situações, se a gente for em cada uma particularmente, eu pego a reclamação da pessoa, trago para o William vai fazer qual é a solução. E aí a gente percebe que tem uma solução padrão, né? Existem procedimentos que podem ser seguidos, que encurtam esse caminho e chegam com a solução com mais celeridade, né? Sim, mais efetivos, né? Porque ali eles estão falando direto com a administração pública e tem interesse em resolver esse problema. Então, obviamente que às vezes não resolve no dia que a pessoa pede, porque nós estamos falando de uma cidade grande e agora o Supremo Tribunal voltou a falar que nós temos mais de 80 mil habitantes. Quando? Ontem saiu a decisão do Supremo. E como é que fica o censo? O censo foi... É um contrassenso, então? O censo foi jogado de lado por enquanto, né? Mas assim, eu fiz a brincadeira, mas para falar que assim, são 80 mil habitantes, são 36 mil residências em Matão, uma área grande, uma cidade do nosso porte, né, mediano, então muitos serviços, muitas coisas acontecem, né? Acabamos saindo uma temporada de chuva forte, né? Então, assim, há muito serviço para ser feito e eu peço que a população use e abuse da ouvidoria para mostrar, ó, tem um problema aqui, tem problema ali, tem problema aqui, que a gente vai lá resolver. William, 84 mil habitantes estimados pelo próprio IBGE, né? Mas teve que entrar na justiça para reconhecer esse número. O que muda no fundo de participação do município não é só a participação do fundo, mas é também a tomada de decisões de investidores que olham esses números, né? Justo, tu volta, né, ao patamar que nós estávamos até dezembro, ou seja, voltamos ao índice um pouco maior do fundo de participação, então volta a ter os recursos que nós iríamos perder, né? Já perdemos do primeiro envio, mas, né, resolve daqui para frente.
né? E até a conclusão do censo, mas eu tenho certeza, o Esteves, que esse censo ele vai acabar tendo que fazer um censo 2.0. Então houve um contrassenso aí. Não, incrivelmente, assim, com tudo o que aconteceu, como nós já falamos outra ocasião, faz, não faz, põe dinheiro, tira dinheiro, a prorroga, não contrata, e tudo o que aconteceu maculou o processo do censo. Ou seja, ele não está um processo liso, correto. Então, eu não tenho dúvidas que se daqui a alguns dias, quando for anunciado os números reais do censo, porque agora o Supremo deu, mas não, até sair o censo, volta para o padrão que estava, né? Acabou porque virou uma briga no país inteiro, não foi só Matão, né? 704 cidades, como eu falei, foram diretamente prejudicadas, mas todas as outras perderam, foi uma bagunça geral. Então, por isso que o Supremo interviu nas ações e tacou-lhe uma decisão e pacificou o negócio. O grande X é que na hora que divulgar esses números vai voltar essa briga. Eu tenho certeza que não vai mudar muita coisa daí, em março, que vai ser a divulgação. Porque vai ter uma discrepância enorme, né? Justo. Eu tenho certeza que vão entrar com outras ações para ou revisar o censo, ou para que cancele esse censo e faça um novo censo. Esse censo deu trabalho, hein? Esse censo foi uma bagunça, não tem palavra, não por parte dos funcionários, pelo amor de Deus. Os funcionários fizeram tudo o que precisava. Mas a gestão, a organização foi uma bagunça, para eu não falar outro nome aqui, que quase falei sem querer, que não organizou. Simplesmente o governo federal não quis fazer o censo. Aí, de tanta pressão que teve, resolveu fazer. Aí fez daquele jeito, vamos fazer de qualquer jeito, sabe? E virou esse negócio que virou. Beto Adalberto, mudamos um pouco o assunto, mas acho que é pertinente porque, reconhecidamente aí pelo Supremo Tribunal, temos 84 mil habitantes de Matão e não a projeção dos 7 mil que havia sido projetado pelo censo aí, feito pelo IBGE. Com certeza, né? O ministro Lewandowski, ainda bem que ele viu isso, né? E acabou tomando essa decisão na última segunda-feira. Então as cidades continuam recebendo o que vinham recebendo já há anos passados, até que o censo se encerre, né? Que está marcado aí para fevereiro. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Eu acho difícil fazer outro censo, hein? Acho difícil, mas vamos aguardar para ver o que acontece. Obrigado, Esteves. Obrigado, William. Um abraço. Valeu, Beto. Valeu a todos.